Prestigiam esta solenidade o senhor representante da Secretaria de Estado do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, Paranaguá da Silva César. O senhor gerente jurídico da Transurb, Alisson Isaacson Bentlin. O senhor representante do Fórum dos Conselhos das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul, Flávio Koch. O senhor presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o ex-secretário Zumir Breda. Senhora presidente em exercício da Associação dos Procuradores do Estado, doutora Fabiana Bart. Senhores diretores conselheiros federais e estaduais da OAB-RS e os senhores presidentes e diretores de subseções da OAB-RS. A Casa tem a honra de abrir a Semana do Advogado por iniciativa do nosso vereador Paulo Marques, representando a mesa diretora dos trabalhos. Ele abre esta sessão de homenagem. A palavra é sua, vereador Paulo, como proponente, e também já ocupa os 5 minutos do vereador Sebastião Mello. Só um instantinho. Atualizei. Atualizou? Senhora presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Sofia Cavedon. Ao saudá-la, saúdo os vereadores presentes nesse plenário. Senhores e senhoras líderes dos advogados gaúchos, a quem saúdo na pessoa do presidente da seccional da OAB Rio Grande do Sul, advogado doutor Cláudio Pacheco Prats Lamáquia. Senhor Procurador-Geral do Estado, doutor Carlos Henrique Kaiper, representando neste ato o senhor Governador do Estado. Senhor representante da Prefeitura de Porto Alegre, assessor jurídico do Gabinete do Prefeito, doutor Arnaldo Guimarães. Desembargador Eduardo Delgado. Primeira vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Sulamita Santos Cabral. É com orgulho que esta casa, através da Comenda Porto Sol, reconhece a importância da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, na vida de todos os brasileiros. Nosso propósito não é o de destacar os aspectos profissionais da advocacia e da OAB. Na verdade, se a presente homenagem se restringisse a esse aspecto meramente profissional da advocacia, já seria justa e merecida. A advocacia, guardiã da democracia em sua dimensão substancial, regime dos direitos fundamentais da pessoa humana, são os advogados em seu trabalho dioturno, anônimo, que desenvolvem nos fóruns, nas delegacias de polícia, nos cárceres, nas repartições públicas, ao defenderem os direitos e garantias das pessoas, sejam individuais ou coletivos, disponíveis ou indisponíveis, contra o abuso e o arbítrio dos agentes do Estado. É que acabam garantindo a segurança e a paz social. Longe de ser um delírio corporativo de reserva de mercado, como afirmam algumas vozes isoladas dos inimigos da democracia, a regra do artigo 133 da Constituição da República coaduna com os mais elevados interesses gerais da sociedade civil. Visa, fortalece a advocacia contra a prepotência histórica do Estado brasileiro. É pressuposto do Estado democrático de direito a administração eficaz da justiça com uma advocacia forte. E essa pressupõe a valorização profissional do advogado e a sua inviolabilidade profissional contra a prepotência e o arbítrio dos agentes do Estado. O nosso real propósito é destacar o relevante papel histórico da OAB e a advocacia na consolidação da democracia e do Estado democrático de direito. Se o Brasil é uma nação democrática no sentido substancial, ou seja, o seu povo, pela sua formação cristã, acredita na existência de direitos fundamentais da pessoa humana, anteriores e superiores ao Estado, no sentido instrumental, enquanto o processo político de participação e controle do Estado pela sociedade civil, ainda temos um longo caminho a ser trilhado.
E sem democracia consolidada, ou seja, sem equilíbrio e harmonia entre as duas dimensões da democracia, há um divórcio entre a sociedade civil e o Estado. E o Estado democrático de direito é uma ficção. Não é suficiente um país como o Brasil ter uma Constituição com um texto moderno, reconhecendo direitos e garantias individuais para todos, universalizar serviços públicos também para todos, mas que acabam sendo apenas uma carta de intenção e não uma realidade cotidiana na vida de cada cidadão brasileiro. O legal deve ser o real e não uma ficção abstrata que separa da realidade do cidadão comum. A consolidação da democracia se dá quando a democracia substancial estiver em equilíbrio e harmonia com a democracia instrumental, ou seja, quando a sociedade civil participar e controlar efetivamente o Estado, desencastelando a comunidade de burocratas que se eternizam no poder em nome do próprio e não da nação. Por isso, afirmo que a soberania popular advém do mandato eletivo, ungindo pelo voto popular e não pelo concurso público. E esta é uma verdade incômoda que precisa ser repetida tantas e quantas vezes forem necessárias. Se atualmente vemos órgãos do Estado cujos mandatários não são eletivos, com maior credibilidade e às vezes até assumindo papéis que não lhe competem no regime democrático, isso deve ser visto como pesar para a democracia. O processo político de participação e controle do Estado pela sociedade civil em uma república somente é legítimo e tem sentido pelo voto popular. Por certo, o regime democrático nessa instituição... necessita de instituições políticas adequadas à realidade nacional. Mas essa só funcionam de maneira eficiente quando o cidadão possui espírito cívico e participam ativamente do processo político, seja individual ou coletivamente, sob a forma de grupos de pressão. É o que os antigos romanos, no período republicano, já conheciam, opinião pública. A ordem dos advogados do Brasil ao longo da República, mesmo durante os regimes de exceção, foi uma trincheira da resistência da democracia. Foi e é uma das entidades de vanguarda enquanto grupo de pressão e formadora da opinião pública. Esteve na liderança de todas as grandes campanhas de opinião pública nacional que contribuíram no processo de consolidação do regime democrático. Na história recente, a OAB esteve ativa e mobilizada não só para a defesa das prerrogativas profissionais e no aprimoramento das leis, mas, sobretudo, sob a liderança do atual presidente Cláudio Lamáquia em campanhas de opinião pública e de interesse direto da cidadania. A lista é interminável, mas cita-se a criação do Comitê 9840 contra a corrupção eleitoral, o caos aéreo, a campanha Brasil contra a violência, a passeata Agora Chega, o movimento contra a impunidade e a corrupção, que congregou representantes de 72 entidades da sociedade civil que lotaram a esquina democrática, tradicional palco de manifestações populares. Cita-se ainda o projeto OAB Vai à Escola, onde é ministrado palestras em escolas de Canoas sobre cidadania e inclusão social, a defesa do pré-sal e a mobilização no combate ao crack. Às vezes, as campanhas de opiniões públicas lideradas pela OAB com a do combate à corrupção podem ser confundidas com esse trabalho do advogado enquanto paladino do direito das pessoas humanas. E não vejo contradição alguma. A luta histórica da OAB é pelo aprimoramento das instituições políticas e a sua adequação à realidade nacional. É nessa lógica, endosso do pensamento da advocacia, que somente a justiça, quando o decreto condenatório é emitido com base no respeito aos direitos e garantias individuais, como, por exemplo, a ampla defesa, o contraditório e a presunção da inocência. O que alguns chamam de formalidades descartáveis são, na verdade, o alicerce do regime democrático e diferencia a democracia dos regimes autoritários e totalitários. Por tudo isso, nos fica evidente a importância e o desprendimento da OAB.
e da categoria dos advogados, no que tange ao trato com as questões sociais dos direitos individuais, da manutenção da liberdade, da defesa do patrimônio nacional, das intervenções a respeito da vida brasileira, da preocupação com os rumos de nosso país nos seus amplos aspectos. Neste cenário, a OAB-RS tem se mostrado um órgão cada vez mais atuante e presente também nas questões locais, em nosso Estado, marcando posição a respeito da conduta política, exigindo respostas e agindo como fiscalizador de atos que tenham direta ligação com o bom andamento da lisura em nossa sociedade civil. Por isso, senhoras e senhores, tenho orgulho em poder prestar este reconhecimento a tão nobre e essencial categoria profissional. Parabéns, advogados e advogadas. Parabéns, OAB, por mais uma passagem do Dia do Advogado. Que seus anseios e práticas pela liberdade dos preceitos do direito sejam o espelho dos desejos de uma sociedade cada vez mais democrática, justa e igualitária. Vida longa à OAB. Muito obrigado. Bem no final. Depois da